Gente, eu quero dizer para vocês que a gente vai ter uma noite muito especial por vários motivos aqui. E uma das coisas que eu queria falar hoje, eu queria que você entendesse que o que o Senhor faz aqui a cada domingo é uma continuidade de uma construção do que a gente pode definir como doutrina, teologia e forte e firme fundamento para a nossa fé. Amém? E hoje a gente representa um grupo simbólico muito especial. Porque quando eu estava pensando nessa questão, né, dá um nervosinho aí, porque a gente fica querendo toda hora olhar o celular para ver como é que está lá a votação e tal. Só que sabe o que essa situação me lembrou? Essa situação me lembrou muitas situações na minha vida, onde eu percebi que eu não tinha o domínio e o controle. Mas quando o Senhor então entra na minha vida, Ele me apresenta o meu melhor amigo. Talvez foi o maior presente que eu ganhei quando eu então começo a andar com Jesus. Eu ganhei um presente muito especial na minha vida. Eu ganhei uma pessoa muito especial na minha vida. E eu vejo como essa pessoa é fundamental para todo o processo de filiação. Na verdade, Ele é quem produz todas as coisas que a gente tem pregado até aqui. E o nome dele é Espírito Santo. E domingo passado o André estava falando sobre os filhos de Sião que tinham algo especial neles, que era a unção. E a unção, ela se manifesta de tantas formas, mas na verdade tem uma pessoa por detrás. E essa pessoa se chama Espírito Santo. E enquanto a gente estava aqui no louvor, e a gente estava aqui no corredor, pensando e vendo como as coisas estavam se movimentando. Tem uma estatística, nem adianta você orar nessa hora, porque os votos já foram consumados, certo? É só uma contagem. E a gente não domina esse processo. Você não tem a resposta. Quantas vezes eu tive em momentos na minha vida onde o medo, ele foi se instalando, exatamente porque o ser humano nunca foi feito para ter o perfeito domínio da sua própria vida. E quando você não tem o perfeito domínio, você não tem a mínima ideia do que pode acontecer, é normal o fruto desse processo se tornar medo. É assim que nasce, porque você percebe que você não tem o domínio nem sobre você mesmo, sobre o seu futuro. E situações vão se colocando de uma forma apavorante para você e medo vai sendo construído. Até que um dia alguém te apresenta o Senhor. E o Senhor te apresenta uma pessoa chamada Espírito Santo. E você percebe que agora a sua vida está na palma da mão dele. E você percebe que você não está mais sozinho. Tem alguém te guiando o tempo inteiro, apontando para você o caminho e levando você para Cristo. Essa é a principal função do Espírito Santo. E eu queria então hoje falar um pouquinho sobre o Espírito que traz a filiação. Eu queria falar um pouco, só que trazer isso para a tua vida prática, como que o Espírito se manifesta em pequenos sussurros ao longo da sua vida. Às vezes você fala, eu nem tenho tanta certeza se Ele caminhando comigo. E hoje eu vou te provar que Ele está sempre com você. E nas pequenas coisas você vai ver que é Ele. Isso torna a gente forte, torna a gente poderoso e torna a gente valoroso. E eu quero falar um pouco com você sobre isso. Eu vou pedir para vocês abrirem aí Atos 1, 4, 8. Enquanto isso eu quero citar uma outra passagem que a gente tem lido muito aqui. A gente tem falado muito sobre João 14, quando Jesus ele anuncia aos discípulos que ele teria que voltar para junto ao Pai, que ele aparentemente os abandonaria. E imagina a comoção de quem está andando com o próprio Deus na terra, e ele não tem como não ficar abalado. E de repente, Jesus explica o motivo pelo qual ele estava indo. Ele fala, eu estou indo para que você possa receber o Espírito da verdade.
para que você receba o Consolador. Mas eu garanto para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar a minha ausência de pisar nessa terra, não vai deixar uma sensação de orfandade na alma de vocês, porque o espírito de vocês já se tornou filho. Era isso que ele estava falando. Confie em mim. Eu vou, mas alguém vem. Alguém que vai caminhar lado a lado com você até o último dia da sua vida. Alguém que nunca vai te abandonar. Alguém que vai lembrar para você o quanto você tem valor, cara. E vamos abrir então Atos 1. Atos 1, 4. Consegue abrir? Beleza? Atos 1, 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Deixa essa passagenzinha aí. Pode deixar essa passagem aí. Olha que coisa tremenda. Jesus então os abandona, vai para a cruz, morre, ressuscita. E a Bíblia fala que por 40 dias ele ficou voltando e tendo comunhão, estando ressurreto com os seus discípulos. E ali ele conversou sobre muitas coisas. E uma das coisas que Jesus falou para eles, Jesus começa a lembrar muitas promessas que eles ouviam, o povo de Deus ouvia por anos e anos e anos e anos. Quais promessas? Olha, ele usa essa palavra aqui, ele fala: esperem pela promessa do meu Pai. Gente, o profeta Jeremias, ele há muito tempo atrás tem uma visão, e o Senhor vira para ele e fala: escreve no livro, e fala: haverá um novo tempo, onde eu colocarei a minha lei no íntimo dos seus corações, e pelo contrário, eu darei um novo coração. Vai chegar um ponto onde ninguém vai mais precisar ensinar ninguém, porque no íntimo eu falarei. Quem é o único que no íntimo tem capacidade de falar comigo e com você e guiar eu e você? Era uma promessa pautada no Espírito Santo. Aí mais na frente, Isaías tem uma profecia. Isaías tem uma profecia e profetiza que um dia vai se levantar um homem da raiz de Davi, e ele será tomado pelo Espírito, e sobre ele será derramada a justiça divina, e haverá sabedoria sobre ele, e ele vai trazer retidão por todos os lugares por onde ele passar. Isaías também viu a mesma promessa. E qual outra promessa tão famosa que a gente ouve e que foi a mais fiel, a mais real do que iria acontecer, segundo Jesus, nos próximos dias? Joel ouve de Deus. Joel começa, cara, a gente ouve tanto essa passagem de Joel. Eu quero te estimular a você ler o livro inteiro de Joel. O livro de Joel é sensacional. O livro de Joel fala sobre um processo que começa em apontar o que está errado, depois vem um processo de arrependimento, e depois Deus chama eles e falando: se vocês confiarem na minha aliança, eu vou restaurar vocês plenamente. E lá no final ele diz: e sobre todos, o Espírito será derramado sobre toda a carne, e os jovens, como é que é? Os jovens terão visões, os velhos sonharão, e todos serão cheios do Espírito. Gente, isso é tão poderoso. Você imagina Jesus aparecer para a gente aqui hoje, e ele falar: sabe aquela promessa?
vai acontecer nos próximos dias. Sabe aquela promessa que duraria 1000 anos, que foi profetizada 1000 anos atrás? Vai acontecer nos próximos dias. Você imagina você viver e fazer parte dessa história? Você imagina a gente estar vivendo a nossa vida normal? A nossa vida onde a gente não domina o nosso futuro? Você imagina isso tudo acontecendo e um dia o Espírito sussurrar: Jesus vai voltar antes de você morrer. Você imagina? Era isso que estava acontecendo aqui, gente. Jesus visitou durante 40 dias os seus discípulos e ele então chega uma hora e fala: aquela promessa que foi prometida há 1000 anos atrás vai se realizar daqui a alguns dias. Meu Deus! Meu Deus! Temor foi colocado no ar, irmão. Sabe como é que é? Expectativas foram criadas. E aí, olha o que acontece. Vamos continuar. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Qual é esse aí? É o 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O Senhor falou coisas poderosas aqui. Não chegou o tempo do fim, de eu voltar e sentar num trono e reinar e acabar toda a maldade da terra. Mas chegou o tempo onde o Espírito será derramado e vai haver uma grande transformação na vida de vocês, porque o meu poder será derramado e a partir desse momento algo curioso e poderoso vai acontecer. Vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que representa uma testemunha, irmão? Para haver uma testemunha, tem que haver um julgamento. Testemunha só tem valor quando um grande julgamento está ocorrendo no céu. No céu e na terra. E no meio de todo um caos, no meio de uma vida e um mundo tão complicado como nós vivemos, o Senhor olha para mim e para você e fala: eu derramarei o Espírito sobre você e você será a minha testemunha. Porque o meu julgamento cairá sobre a terra. E a gente já estudou algumas vezes sobre justiça divina. E a gente sabe que a justiça, até que Jesus volte, está cancelando temporariamente o juízo e liberando temporariamente uma graça sobrenatural, onde amor, misericórdia e perdão estão sendo exercitados até que o Senhor volte e alcance o máximo de pessoas possíveis. É isso que está acontecendo no céu e na terra, e você é a testemunha. Isso é muito poderoso. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, gente, e a gente então começa a acompanhar esse processo, você começa a estudar algumas coisas muito interessantes no Antigo Testamento. Lembra? Haviam promessas de que o grande dia do Espírito que seria derramado sobre toda a carne, não só sobre um ou outro. A gente passa o Antigo Testamento inteiro vendo um ou outro escolhido por Deus ser cheio do Espírito e vivendo uma transformação sobrenatural, se transformando num líder sobrenatural e fazendo milagres sobrenaturais. E a vida e a história de um povo, de uma nação e de pessoas sendo transformadas para sempre. Era uma porção retida específica para cumprir um propósito. Mas viria um dia que alcançaria todas as pessoas. Eu quero dizer, gente, que a expectativa que Jesus fez com que a gente tivesse no nosso coração foi o seguinte: vocês vão achar grande que eu vou ser um sacrifício perfeito e me entregar na cruz? Espera para ver quando o Espírito for derramado sobre toda a carne. Vocês vão fazer algo maior do que eu.
Essa é a expectativa do coração de Jesus. É isso que representa cada um de nós aqui. Carregar o Espírito Santo. Você carrega essa realeza. E eu quero te provar isso aqui. Então, gente, além de promessas, o Antigo Testamento, ele reflete muitas coisas do que acontece no Novo Testamento. E sabe, o Pentecoste era algo tão especial que era guardado por anos e anos e anos no coração de Deus. O Pentecoste, o derramar do Espírito, era algo que tinha grande expectativa do coração de Deus, que ele criou alguns eventos no Antigo Testamento que garantiriam e que confirmariam algo maior que estava para acontecer. O primeiro grande evento é que o Senhor sempre deu os sinais, e Ele sempre fala por sinais, e até o fim Ele vai falar por sinais. O primeiro deles é que Ele cria então a Páscoa. O Senhor cria a Páscoa, e o que acontece? 50 dias depois, porque Ele cria a Páscoa na saída do povo do Egito, 50 dias depois, esse povo estaria diante do Monte Sinai, e Moisés, lá no alto do monte, estaria recebendo as leis, estaria tendo o primeiro encontro sobrenatural, e a palavra de Deus estava sendo liberada para o povo, de uma forma poderosa. Isso marcou a história. Passa um tempo, o Senhor começa a decretar ordens, festas, mandamentos, e uma das festas chama-se a festa das semanas ou das primícias. E a festa das primícias era celebrada exatamente 50 dias após a Páscoa. E aquela festa, ela tinha alguns mandamentos específicos. Um dos mandamentos era: alegrem-se. Eu vos ordeno, alegrem-se no Senhor. Qual é um dos principais símbolos do Espírito Santo, gente? É o óleo de alegria. Haja o que houver, na minha festa, alegrem-se. É uma ordem. É como eu criei o meu povo. É a forma como eu fiz para você andar em mim, cara. Segunda coisa, nesse mesmo tempo, vocês vão me entregar as primícias, o que vocês têm de melhor, o primeiro fruto. Gente, aí vamos voltar para Pentecostes. Pentecostes acontece 50 dias depois da grande e maior Páscoa que já existiu na terra, que foi o sacrifício de um cordeiro perfeito, entregue por mim e por você, para que aquele sangue lavasse a nossa vida. E aquela Páscoa se cumpre. 50 dias depois, alguns dias antes, Jesus aparece para os discípulos. A minha promessa está para se cumprir. Se preparem. E no 50º dia, os primeiros e grandes frutos de todos os apóstolos, daqueles 120 reunidos naquele lugar, foi entregue para Deus. O Espírito desce sobre toda a carne. Não vou ler aqui, você já sabe essa passagem. O Espírito desce como línguas de fogo, tocando pessoas, fazendo com que eles fossem batizados em línguas. E todos começam a ser cheios e transformados. Num nível sobrenatural, gente, que eu não sei, para quem já leu a Bíblia de ponta a ponta, quando então você está lendo o Novo Testamento, e aí você lê Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas, João, e você tem 12 discípulos, e de repente você lê o livro de Atos, e você fala assim: meu irmão, alguma coisa aconteceu ali, irmão, porque aqueles 12 lá de trás, com certeza não são os 12 que eu estou lendo aqui em Atos, irmão. É uma transformação inacreditável. E a chave que define tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos a partir de ali foi o derramar do Espírito Santo. Então eu estou querendo te lembrar, para definir quem você é e te mostrar que o mesmo plano, tudo o que aconteceu com uma pessoa na Bíblia, vai acontecer novamente com todas as pessoas que crerem. Olha que coisa poderosa, gente. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Era um impulsivo,
um medroso que negaria Jesus 3 vezes. Quem mais era Pedro? Agressivo. Esse era Pedro. Depois da descida do Espírito Santo, esse mesmo Pedro se levanta e prega para 3.000 pessoas. Aí você fala assim, como é que pode ter 3.000 pessoas? Porque lembra, todo Israel estava reunido para uma grande festa, festa das semanas, a festa dos primeiros frutos. Havia todo aquele movimento de Israel, onde todas as 12 tribos vinham e se alojavam, e a cidade de Jerusalém ficava entupida de gente, para tudo quanto é lado. E ali estavam aqueles 12, numa sala, obedecendo ao que o Senhor tinha falado para eles: aguarda, porque poder está vindo do alto. E eu vou transformar vocês, vocês serão as minhas novas testemunhas. Gente, a partir daquele momento, grandes coisas começaram a acontecer poderosamente. Quem lembra do Saulo? Sabe como é que Saulo seria reconhecido hoje? Terrorista. Você tinha outra palavra mais atualizada para Saulo? O cara era um terrorista, irmão. O cara tinha prazer em pegar uma carta de autorização de uma autoridade com poder de polícia, invadir reuniões, carregar pessoas para a prisão, e se morresse, ainda ganhava crédito. Porque isso acontece com quem na Bíblia? Com Estevão. Quando Estevão é apedrejado, ele estava aos pés de quem? Aos pés de Saulo, falando: cumpri mais um grande serviço e trabalho para o meu Deus. Que coisa horrível. Esse mesmo Saulo passa alguns dias, tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele, ele cai cego do cavalo. A partir daquele momento, na sua cegueira natural, o Espírito Santo rapidamente é acionado. E ele começa a falar com homens de Deus. Eu quero que você vá lá e receba. Eu quero que você vá lá. Você vai encontrar um homem que está cego, e o nome dele é Paulo. E você vai pegar ele, e você vai cuidar dele, e você vai orar por ele. E quando você orar por ele, ele vai voltar a enxergar. E o Espírito não para de agir na vida de pessoas. E através do Espírito, Barnabé toma ele como discípulo. Através do Espírito, um líder da igreja desafia todos os outros líderes que estavam com medo de receber Paulo. E se for uma armadilha, gente? O cara estava matando cristão até então. Mas Barnabé confiou numa voz. Uma voz que falava ao seu espírito: ele é meu filho, ele é o meu instrumento. E sabe, Barnabé ganha um selo de aprovação. E o selo de aprovação é que depois de Paulo já estar introduzido no corpo, aprendendo com os líderes, ouvindo a palavra, sendo cheio do Espírito, em um determinado momento de oração, o Espírito sopra para outros líderes e diz: separa para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho um grande plano para eles. E a partir daí, Paulo e Barnabé são os primeiros a ser enviados. E aí a gente sabe aonde acaba o espalhado evangelho, que chega até a nossa vida. Tudo através de quem, gente? Através do Espírito Santo. Sabe, eu estava lembrando um bocado sobre alguns detalhes de como foi a minha experiência com o Espírito Santo. Uma das coisas que o Senhor sussurrou comigo outro dia aqui dentro, falou: não existe a gente falar de batismo nas águas sem a gente falar do batismo do Espírito. Porque todo o propósito de Jesus ter ido para a cruz, de eu e você sermos batizados, da gente ser entregue totalmente para Ele, é para que a gente receba a nossa porção do Espírito, porque Jesus diz que é Ele que vai nos guiar a toda a verdade e nos convencer de que o caminho é Cristo. Ele que começa um processo interior dentro de mim e de você. Sabe quais foram os maiores confrontos interiores que o Espírito Santo começou a fazer comigo?
Nos meus primeiros passos com Jesus. Todas as vezes, quando eu ia, às vezes, numa reunião e tinha um profeta na casa, e aí o profeta se levantava, às vezes, e profetizava uma coisa na minha vida, aquilo me impactava, porque eu sentia a presença de Deus, mas eu voltava para minha casa, deitava a cabeça no travesseiro, e eu falava assim, mas Deus, não tem como, eu não tenho nenhum valor, não faz sentido. Qual o valor que eu tenho? Mas tinha uma voz aqui dentro. Tinha uma voz aqui dentro que lembrava todas as vezes que eu questionava. Tinha uma voz aqui dentro me dizendo: eu escolhi você. E essa voz é o Espírito Santo. Eu lembro numa outra fase da minha vida. Eu lembro de uma outra fase onde eu estava começando o meu trabalho. Um projeto que nem existia no Rio de Janeiro, e eles estavam procurando um médico com boa referência, com uma boa experiência, com nome no Rio de Janeiro, para poder começar um projeto novo no Rio de Janeiro, para o cara ser uma referência no Rio de Janeiro. E eu então passei 3 meses perseguindo o representante, pedindo a ele para que ele me levasse para o treinamento de São Paulo e me desse uma chance. Eu sentia que aquilo ia ser bom para mim, que aquilo era de Deus para mim. Então, quando eu senti paz, que eu tinha que ir atrás daquilo, eu fui atrás daquilo. E depois do 3º mês, que todos os médicos de renome negaram o convite, acho que o fornecedor coçou a cabeça e falou assim: meu irmão, vai esse moleque. Vai ele mesmo. Não tem título, não tem experiência, não tem um nome, mas é o que tem. E aí, depois de um tempo, foi autorizado, fui para São Paulo, fiz a formação. Voltei para o Rio de Janeiro e falei: mas tá bom, agora eu sei fazer um projeto que ninguém sabe, eu sei, mas Deus. E eu lembro que nessa época, tantos milagres já tinham acontecido, até eu ir para São Paulo, me formar, e eu poder voltar para o Rio de Janeiro, já tinha acontecido. Gente, era tanto milagre, que a gente, recém-casado, a gente fazia conta até para o aluguel da fita do vídeo da locadora, que tinha que ser contado no mês, porque tinha um número exato para a nossa renda bater e as contas serem pagas. E aí, sobrenaturalmente, quando eu fui fazer o curso em São Paulo, mamãe Shirlinha, minha patrocinadora número 1, pagou o curso. Era caro na época, irmão. Aqui há 15 anos atrás, ou um pouquinho menos, era R$ 2.500, então devia ser caro, E no meio dessa conversa, a gente comentou com a mãe da Ilana. A mãe da Ilana, na época, falou assim: olha, o meu marido, que é padrasto da Ilana, ele está trabalhando em São Paulo e ele tem uma parte hotel. Então, está tudo apertado, você pega e fica na parte hotel. E eu pensando assim, valeu a intenção, mas eu vou ficar na parte hotel. O que adianta a parte hotel ser aqui e o negócio ser do outro lado da cidade, que ninguém consegue atravessar a cidade de São Paulo? Resumindo, não ia ter dinheiro para o hotel. E o lugar onde eu ia fazer o curso era 8 quadras da parte hotel que eu ia ficar. Eu fui andando, irmão. Nem táxi na época eu paguei. Esses foram os milagres que eu fui vivendo nesse processo. Eu já tinha tanta certeza que o Senhor estava fazendo algo grandioso, porque a única coisa que eu tinha era uma voz que me guiava. E eu não tinha mais nada. E aí eu já estava achando engraçado as loucuras de Deus nesse momento, porque eu não tinha nada, irmão. É tão bom quando você não tem nada, porque você não tem nada a perder, irmão. Quando você começa a ter coisa, tu vai ficando apegado às coisas, e aí você acha que você tem alguma coisa a perder. É uma burrice do ser humano. Então não tinha nada. Eu falei assim: Deus, então olha só, eu fiz minha parte. Peguei um consultório em Copacabana, subloquei, eu tinha direito a 4 horas naquele consultório. E aí o fornecedor falou para mim: a gerente geral do Brasil está vindo aí, quer conhecer teu consultório, quer conhecer a sua proposta, ela quer inclusive que você monte um projeto para você apresentar para ela. Rapaz, eu não tenho consultório, eu não tenho projeto, eu não tenho nada e eu não sou ninguém.
esse eu não sou ninguém era a minha perspectiva. Mas eu ainda estava descobrindo que eu era o filho do Altíssimo, irmão. E que Ele tinha preparado todas as coisas e que para Ele não havia limite. Eu, em menos de um mês, arrumei e consegui sublocar 4 horas de um consultório. Então eu já tinha um consultório maravilhoso, irmão. Meu consultório era lindo. Me custava 4 horas. E era aquelas 4 horas que eu tinha, inclusive, para marcar reunião, que a mulher queria que eu atendesse ela no meu consultório. Eu falei, então tá bom, irmão, eu já tenho consultório. E aí eu falei, agora eu tenho que fazer um projeto. Eu falei, como assim eu fazer um projeto? Ele falou, cara, olha só, eu acho que ela está disposta a investir em você. Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, meu irmão, sou formado num negócio que ninguém faz, me senti alavancado lá para cima. Agora eu falei, da onde vai vir o paciente, irmão? Ninguém sabe, nem os médicos sabem, ninguém sabe que eu faço esse negócio. E aí, então, esse representante vira para mim e fala, cara, a gerente geral vai vir no Rio de Janeiro, por acaso ela quer conversar com você, monta um projeto. Eu, caramba, montar projeto, o que é isso? Vamos lá. Acha aí alguma coisa onde você investiria em marketing. Então, eu fui lá, na época, Jornal Globo, Top de Linha, revista da TV, Jornal de Bairro, aí saí pegando um monte de orçamento. E tinha, assim, um quadradinho, 1/3 de página, meia página, e uma página inteira. Só que tinha uma limitação tão grande nessa mente, que eu falei assim, o cara me deu 5 orçamentos. Eu falei, tá louco, cara, a mulher vai pagar isso aqui, impossível, é muito caro. A gente sempre limitando o que Deus quer fazer. Então eu falei, eu tirei o mais caro, tirei o mais barato e coloquei os 3 orçamentos. Quando eu cheguei na reunião com ela e conversamos, 2 horas, eu pensando, cara, só tem mais de 1 hora aqui desse consultório, daqui a pouco vai entrar um cara aqui e vai me expulsar. 2 horas depois da reunião, deu tudo certo. Ela falou, então, o representante falou com você que você tinha que montar um projeto? Eu falei, sim, sem graça, com todo respeito, se por acaso achar que alguma coisa aqui está um pouquinho cara e tal. Aí eu fui mostrando para ela, deixa eu ver. Isso aí tá ótimo, pega esse mais caro. Jesus, por que eu não peguei a página inteira, meu Deus? Gente, a partir daquele dia, daquele anúncio, vieram alguns pacientes que se transformaram em tratamento. E que depois esses tratamentos me deram uma capacidade financeira para continuar fazendo outro anúncio. E que vieram outros pacientes. Agora já vinham pacientes de outros pacientes. E assim eu cheguei até aqui, gente. E assim, estou nessa estrada há 15 anos. Sabe, quando o Espírito Santo resolve entrar em você, quando o Espírito Santo habita em você, e eu quero te dizer isso, eu não estou colocando uma condição, eu estou fazendo uma afirmação. Quando o Espírito Santo um dia entrou e habitou em você, o Espírito Santo está em você, nesse momento. Ele começou um processo de convencimento. A Bíblia fala que foi derramado, quando ele foi derramado sobre nós, ele começa um processo interior, te convencendo de todas as coisas. Como diz em Romanos 8, o Espírito do Senhor, ele em você, ele faz com que você tenha a revelação de que você é filho, Abba, Pai. Ele começa a transformar você de dentro para fora. Quando os grandes desafios vêm, ele afirma para você, sabe? Você fala, mas por que eu? Porque eu escolhi você. Porque você tem grande valor para mim. Essas são as coisas que eu mais ouço diante dos grandes desafios que eu tenho na minha vida. Quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou me sentindo não valoroso, quando eu estou achando que eu não estou cumprindo 100% da expectativa que Deus tem em mim. O primeiro a chegar do meu lado é o meu amigo Espírito Santo, para me dizer, é você, e de você eu não abro mão, e é você que eu escolhi, e é você que eu quero para mim. Sabe, o Espírito, ele consegue te transformar numa testemunha poderosa. O Espírito, ele tem um projeto grande para construir através da sua vida.
E ao mesmo tempo que é derramado algo que começa a mudar a sua identidade, existe uma coisa que vem junto dele chamado poder de Deus. E sabe, a única coisa que pode impedir que esse poder flua é você mesmo negando aquilo que está sobre você. Porque quando o Espírito foi derramado, gente, quando o Espírito foi derramado sobre mim e você, Ele nos encheu e nos deu 3 grandes ferramentas. A Bíblia fala sobre 3 ferramentas que já existiam de potencial dentro de mim e de você. E o Espírito, Ele vem fortalecer essas 3 ferramentas em mim e em você. Chamado fé, esperança e amor. Alguns líderes gostam de chamar de tríade do reino. A tríade do reino, no ponto de vista de ferramentas onde eu vou construir para que o reino se estabeleça. Eu construo o reino ao meu redor através de fé, esperança e amor. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sozinho não consigo. Mas o Espírito em mim, Ele vem me motivar e fazer com que eu use as 3 ferramentas. É o Espírito em você que te capacita sobrenaturalmente para você amar pessoas que estão te fazendo mal. É o Espírito em você que quando o cenário está péssimo e todo destruído, Ele faz com que você tenha uma fé inabalável. É o Espírito em você que te dá uma esperança, âncora da nossa alma, fazendo com que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, e permaneça no caminho que o Senhor te colocou. A gente não pode confundir as ferramentas com os frutos, porque quando eu coloco em prática fé, esperança e amor, eu vou colher paz, justiça e alegria. Você entende isso? E é como o reino de Deus se define. Só que é como o reino de Deus se define, é o trabalho que você e o Espírito Santo vão fazer juntos aí dentro. Através de fé, esperança e amor. São as 3 maneiras que o reino se estabelece na sua vida. São as 3 formas que o Espírito Santo quer mostrar para você e apontar o caminho. Fé, esperança e amor alcança paz, justiça e alegria. E eu quero te estimular essa noite. Eu quero te estimular a você dar uma chance do seu espírito estar mais sensível ao seu melhor amigo. Um dos nomes do Espírito Santo é o próprio nome que a gente fala. É o Espírito da Santidade. O Espírito da Santidade, o Espírito de Deus desceu sobre você para que Ele construa um lugar santo onde Ele quer habitar. Só que essa santidade que o Senhor constrói em mim e você não é pautado em acusação, é pautado em amor, misericórdia e redenção. O Espírito Santo é um conselheiro maravilhoso que conhece todos os seus defeitos, mas Ele não se satisfaz com os seus defeitos. Ele nem aguenta olhar você com os seus defeitos. Ele começa um processo de transformação interior para te fazer segundo a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o processo de santidade que está acontecendo 24 horas dentro de mim e de você. É isso que o Espírito Santo quer que você saia daqui lembrando hoje, mais do que tudo. Sabe, o Espírito Santo, olha que coisa poderosa. Ele está em todas as fases de construção de quem você é. A Bíblia diz que nós somos nascidos do Espírito. A Bíblia fala que nós fomos selados pelo Espírito. Sabe o que significa isso? Quando Jesus voltar, Ele não vai conseguir, a primeira leitura que Ele vai ver é quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito. Porque o Espírito é o selo de aprovação. E quem diz isso é a Bíblia.
Ah, mas Jesus, eu preguei no seu nome, eu fiz e aconteci, e os meus dons eu exerci com tamanha autoridade e poder. Lembra que o Espírito vem e ele forma dentro de mim identidade. E depois ele repousa sobre mim poder. A gente então pode definir que poder são os dons. E a identidade é quem eu sou, é o meu relacionamento com Ele. Então nós nascemos do Espírito, fomos selados pelo Espírito, somos habitados com o Espírito, fomos batizados no Espírito, somos cheios do Espírito, nos tornamos um através do Espírito. E por último, recebemos dons do Espírito. Mas acima de tudo, somos reconhecidos pelo nosso relacionamento com o Espírito. E eu quero te estimular essa noite. Eu quero te estimular essa noite. Você precisa sair daqui com uma certeza, você não está sozinho. Enquanto a gente começa a servir a ceia aqui hoje, quem puder me ajudar, para a gente ganhar tempo. Eu creio que o Senhor quer deixar uma marca muito especial aqui. Sabe, eu sinto um apelo do reino, eu sinto um apelo do alto, para que eu e você não venhamos a desistir de nós mesmos. E a gente venha parar de atrapalhar o que o Espírito está fazendo em mim e em você, gente. O que mais desqualifica o Espírito Santo é você não acreditar em você mesmo. É você não aceitar que Ele te escolheu e que você tem grande valor. Que Ele quer fazer grandes coisas através de mim e de você. O Espírito escolheu você para que Ele possa fazer uma grande parte do reino sobre mim e sobre você. Pode ir distribuindo, pessoal. Eu quero declarar algumas coisas sobre o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você tem um grande amigo e você não tem um acusador. Quem lembra quando Jesus esteve em certa cidade onde poucas pessoas ou quase ninguém recebeu a palavra e quase nenhum milagre aconteceu naquele lugar? Os discípulos viram então para Jesus e falam: mestre, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma esse povo? E ele fala: vocês não sabem sobre qual espírito vocês têm domínio e estão debaixo. Por isso eu te digo, você não tem um acusador, você tem um amigo com você. Você tem um amigo que quer fazer um processo de santificação todos os dias na sua vida. Ele não te rejeita pelas suas imperfeições, mas Ele não descansa enquanto Ele não consegue trabalhar e fazer o que Ele tem que fazer dentro de você até o fim. Eu quero te estimular hoje, essa noite, a você apresentar as suas imperfeições para o seu amigo. Eu quero te estimular para que você derrube todas as barreiras de acusação que impedem esse relacionamento crescer e fluir. Eu quero liberar essa noite uma porção especial do Espírito que quer te preparar para que você seja uma grande testemunha. Você foi escolhido para ser uma grande testemunha. O Senhor está aqui essa noite para construir um coração de santidade em você. O Senhor decidiu te amar no meio das trevas e mudar a condição que um dia Ele te encontrou. Eu quero ler uma passagem. Eu quero ler uma passagem traduzida da Passion Translation, que é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu quero ler essa passagem para vocês. Quer colocar, irmã? Bota ali na tela também. A gente vai ver a diferença, mas falando do mesmo assunto. 1 Coríntios 6, 19 e 20.
o Espírito em você gera frutos tão poderosos. E 1 Coríntios 6, 19 diz assim: você se esqueceu que seu corpo agora é templo sagrado do Espírito de santidade que vive em você. Você não pertence mais a si mesmo, pois o dom de Deus, o Espírito Santo, mora dentro do seu santuário. Você foi a compra cara de Deus, paga com lágrimas de sangue. Então, por todos os meios, use o seu corpo para trazer glória a Deus. Eu quero te convidar a você ficar de pé. E mais, eu quero te convidar a você abrir o seu coração. Sabe que, como eu falei aqui e dei o exemplo do que está acontecendo nesse momento, na votação e no futuro do nosso país, onde a gente não sabe, não tem como prever, a gente apenas tem como crer e definir um local de proteção e confiança. Muitas vezes você ainda vai viver assim, não sabendo o que exatamente vai acontecer no seu futuro. Mas hoje você sabe que você não está sozinho. Você não está sozinha hoje. Você sabe que além de Jesus ter morrido por você, Ele entregou para você o seu melhor amigo. E eu quero que você trate Ele como uma pessoa. O Espírito Santo querido e amado. Feche seus olhos nessa hora.